E o capítulo 82 de Shumatsu no Valkyrie já está entre nós, e hoje nós vamos ver como Apollo conseguiu surpreender até mesmo Leônidas. Lembrando sempre, se você curte o conteúdo aqui do canal e quer apoiar o nosso trabalho, deixa o like e se inscreve que já ajuda bastante. No mais é isso e vamos pro vídeo! E o capítulo começa com as ninfas da plateia de Apollo angustiadas e desacreditadas ao ver o deus do sol caído no chão. A próxima cena já corta e vemos Apollo aparentemente desmaiado. E um detalhe é que onde Apollo caiu existe uma grande cratera, o que só nos mostra que ele caiu de uma altura considerável para fazer um buraco no chão desse tamanho. Heidel então anuncia que o ataque de Leônidas foi poderoso, enquanto Leônidas mais uma vez fuma o seu charuto. E a voz de fundo de Heidel anuncia que o indomável rei espartano finalmente derrubou o deus do sol. E vemos uma imagem imponente de Leônidas à frente de Apollo, com o deus do sol curvado aos pés do rei. A plateia da humanidade então comemora e diz que agora Leônidas virou o jogo, enquanto Rages e os espartanos começam a gritar o nome de Esparta. Brunilda e Gó também comemoram e parecem estar bem entusiasmadas. A cena já corta então para o quarto do Jack e da sua valquíria Hillock, e a irmã de Geirolu, a valquíria mais nova, parece estar bem feliz com o contra-ataque de Leônidas e Geirolu, e ela diz empolgada que mesmo depois de receber todos os ataques poderosos de Apollo, Leônidas se recusou a cair. Jack então está tomando uma xícara de chá e ele diz que Leônidas possui uma enorme força mental e um corpo extremamente forte, e que os espartanos realmente são um povo aterrorizante. Mas ao ver Jack falar isso, Hillock fica um pouco enciumada, e então ela começa a cutucar o Jack e diz que os espartanos não são os únicos que estão dando tudo de si. Ela então pergunta a Jack quem ele acha que está lutando ao lado de Leônidas, e ela mesmo responde que é a sua irmã Geirolu, que quando está com raiva é a mais temível das 3 irmãs valquírias. Ela então diz que já viu Geirolu assim uma vez. Jack diz que isso é encorajador, enquanto Hillock fica animada, mas ao mesmo tempo ela torce por sua irmã, dizendo mentalmente para ela dar o seu melhor. E agora voltamos para a arena e vemos Geirolu ao lado de Leônidas. E assim como o rei de Esparta, Geirolu está muito empolgada e começa a provocar Apollo. E enquanto na plateia se perguntam se esse é o fim da luta, Apollo começa a reagir e aos poucos tenta se levantar. E para a surpresa de Leônidas, Apollo consegue levantar sua cabeça. O sol ainda está brilhando, ele ainda não se apagou, e quando Apollo mostra toda a sua face, vemos um enorme ferimento causado pelo golpe de Leônidas, deixando uma cicatriz que atravessa todo o rosto do deus do sol. Apollo está com uma aparência horrível. O deus do sol que ostentava a maior beleza do paraíso, agora está com uma aparência irreconhecível. Leônidas então caminha até Apollo e diz o famoso ditado espartano: não fique no caminho de Esparta. E então ele diz a Apollo para voltar a dormir, e que seria bastante vergonhoso para Apollo expor a sua face nesse estado humilhante. Mas Apollo diz a Leônidas que não tem nada de humilhante, na verdade é exatamente o contrário. Apollo então diz que Leônidas sabe o que ele quer dizer. O eu atual de Apollo está com sua alma queimando apenas para derrotar o rei de Esparta, e está tentando lutar com tudo. E ao fazer isso, Apollo está em um estado mais lindo do que qualquer outra coisa, e dizendo essas palavras, o deus do sol finalmente se levanta e está preparado para o combate novamente, deixando Leônidas totalmente sem reação após dizer essas palavras. E enquanto Apollo diz isso, a plateia dos deuses duvida um pouco do deus do sol e dizem que ele está apenas tentando ser forte, e que Apollo bateu de frente com Leônidas e não entende a situação em que se encontra, ou então ele não faz ideia do que está falando. A cena então corta para Hermes e Ares. Ares toma as dores de Apollo e diz que a plateia dos deuses só fala besteira, enquanto Hermes sorri ironicamente e pergunta se Ares realmente gosta de Apollo, o que Ares nega veementemente. Zeus então começa a rir e diz que Ares está certo, afinal de contas não existe ninguém que conheça melhor o seu próprio lugar do que Apollo. Ele sabe melhor do que qualquer outro deus. E a partir daqui entraremos no flashback de Apollo. A cena então corta para o templo espartano e nos é mostrado um templo com uma enorme rocha no meio, e nessa rocha está esculpida uma frase na linguagem espartana que significa conheça-te a ti mesmo. E dizem que os gregos antigos interpretaram isso da seguinte forma, que era o deus do sol Apollo dizendo: vocês, simples humanos, deveriam saber seu lugar como seres inferiores. Deus da filosofia, da poesia, da medicina, da arquearia, da música, das profecias e Deus do sol, o todo-poderoso Apollo. Esse era o seu aviso. Eles diziam: o aviso do onipotente Deus Apollo para os tolos humanos, enquanto reverenciavam a estátua de Apollo. Mas será que essa realmente era a vontade divina de Apollo? E então temos o famoso narrador dizendo: não,
Não, não, não. É exatamente o contrário. A verdade é outra. Existe uma história verdadeira que comprova isso. Na Grécia Antiga, quando os homens e deuses ainda eram próximos, na terra de Delfos, havia um monstro chamado Piton. Então cortamos para a cidade de Delfos antigamente, e vemos humanos assustados correndo de uma criatura gigante. É revelado então que essa criatura se chama Piton, e ele parece estar feliz em assustar os humanos e diz para os humanos terem medo dele. Expulso dos céus por sua aparência bizarra, Piton atacava vilarejos humanos com frequência, e um dia, a guarda divina comandada por Ares foi atrás de Piton para tentar lidar com a criatura, mas Piton conseguiu derrotar todas as entidades que foram contra ele e continuou a espalhar o caos sem que ninguém conseguisse pará-lo. E assim como cobra e escorpiões, ele era realmente odiado. E então um dia, Piton estava dormindo em seu abrigo, isolado de todos os humanos, até que Apolo chega em sua frente. Apolo pergunta a Piton se foi ele que deu uma surra nos homens de Ares. Piton então fica empolgado e percebe que Apolo é um deus. Apolo então diz que para atender as expectativas de Ares, um ser divino como ele iria lidar com Piton. Mas enquanto isso no paraíso, é revelado que na verdade Ares não falou para Apolo ir atrás de Piton. Apolo apenas foi porque achou que Ares estava esperando algo dele. Piton então fica empolgado ao ver um dos 12 deuses do Olimpo na frente dele, e diz que a expressão no rosto de Apolo o provoca demais, e então parte para cima do deus do sol, mas infelizmente para Piton, Apolo é muito mais forte que ele e o derrota com um único golpe. Apolo então caçoa um pouco de Piton e diz que ele é o vencedor, enquanto Piton fica desesperado, mas diz que vai matar Apolo. Piton então se assusta um pouco e diz em sua mente que só levou um golpe, e se pergunta de onde vem essa força de Apolo. Piton então diz a Apolo que não vai deixar um cara como o deus do sol o derrotar. Piton então grita para Apolo que ainda não foi derrotado, e em resposta a Piton, Apolo sorri reluzente e diz que irá continuar amanhã. Apolo então ocupa a cama onde Piton dormia e diz para Piton ir dormir em outro lugar. E então no dia seguinte e no outro dia, dia após dia, Piton desafiou Apolo e sempre era derrotado, até que em um dia chuvoso, Piton começou a reclamar desesperado, dizendo que não poderia perder para alguém como Apolo. Apolo então pergunta por que Piton está disposto a ir tão longe. Piton então responde que sempre foi odiado sem motivo algum, nos céus e na terra, onde quer que ele fosse, era sempre a mesma coisa. Piton tinha nascido como um monstro e as pessoas o viam assim, e é por esse motivo que ele não pode ser derrotado por Apolo. Afinal de contas, Apolo é admirado por ser bonito e confiável, ao contrário de Piton. Piton então começa a se enfurecer e diz que não quer perder, mas Apolo surpreende Piton, dizendo que Piton é lindo. Piton então acha que Apolo está tirando onda com a sua cara e começa a se enfurecer, mas Apolo diz que não está brincando e está falando sério. Piton, enfurecido, pergunta a Apolo o que tem de bonito em um ser como ele. Apolo então responde que não liga para a aparência, a beleza está no que Piton é agora, o você que está lutando com a sua alma, dando tudo de si. Isso é realmente lindo. Apolo então diz que entende Piton, porque ele era igual a Piton. O narrador então se pergunta: Apolo era um deus brilhante e todo-poderoso desde o início? Não. Entre os deuses gregos, Apolo era conhecido por todos como um deus medíocre. E vemos essa insignificância de Apolo ao ser comparado a outros deuses como Hércules, Poseidon, Hades, Zeus e até mesmo Adamas. Deus da filosofia, da poesia, da medicina, do arco, das profecias, do boxe. Essas habilidades peculiares de Apolo não foram dadas a ele, elas foram conquistadas através de muito sangue e muito esforço. E então, o deus medíocre que não tinha nada se tornou parte dos 12 deuses do Olimpo e eventualmente se tornou Hélios, o deus do sol, também conhecido como Febo e Apolo, e passou a ser adorado. Piton então se pergunta se Apolo e eles são iguais, e Apolo responde que os feios são aqueles que estão satisfeitos com o presente e param de seguir em frente, aqueles que se acomodam em seus louros de felicidade e boa sorte. Aquele que conhece a si mesmo sabe o que lhe falta, aquele que conhece a si mesmo sabe que possui fraquezas, aquele que conhece a si mesmo não tem medo de mudar, aquele que conhece a si mesmo deve se orgulhar da sua beleza. E ao dizer isso, Apolo conquista Piton. Piton então começa a se entristecer e diz a Apolo que ele machucou pessoas, mas Apolo diz que uma cobra que teve a sua cauda pisada pode acabar picando outra pessoa, e também usar da violência para proteger a própria vida. E Apolo acha que isso é um trabalho dos deuses, impedir que Piton continue assustando pessoas antes que isso se torne uma guerra. Apolo então diz que já foi o suficiente durante suas férias e está indo para casa, e agradece a Piton pela sua cama macia. E enquanto Apolo está saindo, Piton toma coragem e grita para Apolo que não vai ser derrotado e que nunca mais irá perder. Apolo então estende o seu
seu punho para Piton e diz a ele que isso é beleza, e Piton, sorridente, estende de volta o punho para Apolo, e ambos tocam os punhos, e desde então Piton parou de atacar vilas humanas. Ele permaneceu em Delfos e começou a construir e proteger um templo em homenagem a Apolo, junto com outros humanos, e ele escreveu as seguintes palavras no templo: "Conheça-te a ti mesmo." E agora voltamos para a arena do Ragnarok, e Zeus diz que somente quando você se conhece é que você será capaz de se superar, e que Apolo é aquele que continua a se aperfeiçoar cada vez mais, e é por isso que Apolo é forte. Apolo então diz a Leônidas que para se tornar mais bonito do que ontem, e ainda mais bonito do que hoje, ele vai queimar a sua própria alma, enquanto bota a mão no seu coração. Leônidas então se surpreende com as palavras de Apolo, e começa a se empolgar dizendo que ama o estado de espírito de Apolo. Leônidas então esmaga o seu charuto e diz que está com vontade de matar o deus do sol, Apolo. Apolo então diz ao rei de Esparta que não gosta do seu vocabulário, mas que o ataque anterior de Leônidas foi extremamente lindo. Apolo ainda diz que Leônidas parece ser alguém que conhece a si mesmo e queima sua alma, e já que é esse o caso, só há uma coisa a se fazer: juntos, com seus corações, Apolo e Leônidas vão queimar suas almas. E Apolo diz isso com o rosto sereno e reluzente, se preparando novamente para a batalha, terminando assim o capítulo 82 de Shumatsu no Valkyrie. E eu espero que vocês tenham curtido o conteúdo. Lembrando sempre, se você gosta do canal e quiser apoiar a gente, só deixar o like e se inscrever que já ajuda bastante. No mais é isso, valeu, tamo junto e até o próximo vídeo.